Paz do Senhor, irmãos. Vamos ver se hoje dá certo meu microfone. Vamos abrir em Lucas 5, de 36 a 38, amém? Queria dizer para vocês que é muito bom a gente sair, viajar e dar uma descansadinha, mas é muito melhor a gente voltar. Muito bom estar no meio de vocês, a gente sente muita falta da igreja, do ambiente assim que se cria aqui, né, do Espírito Santo se movendo neste ambiente, dos irmãos. Então a gente muitas vezes sai e não vê a hora de voltar. Muito bom ter essa família que a gente tem e a gente se sente tão bem no meio de vocês. É lógico que lá tem a família de Deus também, estivemos nos cultos, mas nada há como o nosso lar, a nossa casa, né? A nossa casa significa tanto a casa que a gente mora, como a família de Deus, né? Que Ele nos deu nessa cidade. Amém? 36 ao 38. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um remendo de um vestido novo para o costurar em um vestido velho, pois romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Até aqui. Depois eu vou voltar no final da palavra para ler esse último versículo. Senhor, nós te louvamos por essa noite, te louvamos, ó Deus, por tua presença em nosso meio, tão preciosa, Senhor, tão real. E te louvamos também por cada pessoa que está aqui, Senhor, que o Senhor trouxe para este lugar com um propósito. Eu te peço que nessa noite o Senhor fale conosco, teu Espírito Santo tenha liberdade de operar nas nossas vidas, de ministrar aos nossos corações, de nos ensinar, e somente Ele tenha essa liberdade aqui. Nós repreendemos tudo aquilo que porventura ainda esteja nesse ambiente, ó Deus. Nós pedimos a cobertura do teu sangue, Jesus, e que os teus anjos guardem este lugar, guardem este ambiente, para que possamos receber de ti, daquilo que o Senhor preparou para nós. Usa a minha vida, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava lá, na casa da minha cunhada, onde eu estava orando, e Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Eu comecei a pensar que remendo, na verdade, não é uma solução, né? Remendo é alguma coisa que adia a solução real, né? Nenhum remendo, na verdade, é alguma coisa em si mesmo muito boa. Seja lá, quando você vai remendar uma roupa, como Jesus está dizendo, quando você vai remendar uma parede, quando você vai remendar qualquer coisa, né? O remendo sempre é uma indicação de que a gente não fez a coisa da melhor forma, da forma mais correta. Às vezes por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, ou mesmo por falta de disposição, né? A gente está com preguiça, a gente protela o problema, joga ele mais para frente. É lógico que vai ficar mais sério. É o que Jesus diz aqui, você não pega um remendo novo e coloca numa veste velha. Porque esse remendo novo vai rasgar a veste velha, porque ela já está puída, né? Já está muito esgarçada, e aí Jesus fala que o buraco vai ficar maior. E Jesus também fala aqui sobre vinho, né? Que não se coloca o vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo, ele vai se expandir. E, no caso, quando o odre é velho, ele já é seco. Ele não tem, não é aquele couro que tem a capacidade de lacear. Então, quando o vinho se expandir, o odre vai se romper e, como Jesus diz, vai se perder o odre e o vinho que está dentro dele. Então, ele diz que a gente coloca vinho novo
em odre novo, né? E um conserva o outro. O vinho novo vai conservar o odre, que está novo, e o odre novo vai conservar o vinho, né? E quando Jesus fala do vinho novo e do odre novo, Jesus está falando de uma nova vida. Que primeiramente Deus tem que fazer uma obra em nós para depois Ele derramar sobre nós a sua vida. É a mesma situação do remendo. E talvez, eu estava meditando isso lá, esse talvez seja o grande problema da vida cristã. Porque a gente, às vezes, começa a colocar remendos da vida nova na nossa velha vida, achando que isso vai resolver alguma coisa. E com o passar do tempo, a gente vai ter um grande problema, né? Mais ou menos sobre isso que eu quero falar essa noite. Na verdade, a nossa velha vida, que a gente tinha antes da gente conhecer a Jesus e ser salvo e receber esse tudo novo que Ele nos dá, né? Nos fazendo uma nova criatura, essa velha vida ela não tem condições de dar suporte para o novo que vem de Deus. Assim como eu disse, o odre velho não tem condições de suportar a presença do vinho novo. Porque essa vida que a gente trouxe quando a gente se entregou a Jesus, ela é uma vida que foi ferida, que está machucada, ela é cheia de curativos, ela é engessada, isso é muito limitada, uma vida seca, estéril, ressentida, uma vida camuflada, e ela é disfarçada também, escondida em cavernas profundas dentro de nós. Então, nada disso tem a ver com Deus. O que Deus tem preparado para nós, essa vida que Ele nos ofereceu na cruz, ela é exuberante, transbordante, incontida. Por isso que Deus precisa que sejamos novas criaturas. Quando a gente não entende isso direito, a gente vai fazer isso, né? A gente vai pegar alguns pedaços dessa nova vida que a gente lê na Bíblia, que a gente vê acontecendo na vida das pessoas, e vai tentar remendar a nossa velha vida para ver se ela vai começar a funcionar. Mas, infelizmente, não funciona. Porque o projeto de Deus é nos fazer de novo, para que, então, Ele derrame em nós essa nova vida que Ele nos oferece. Ele derrame em nós o vinho novo. Eu queria que vocês abrissem comigo em Colossenses 3, de 5 a 17, nós vamos ler. Quem não quiser abrir, eles vão projetar aqui, você lê aqui comigo. Colossenses 3. Paulo entendeu muito profundamente isso. O apóstolo Paulo. Colossenses 3, eu vou ler primeiramente do 8 ao 10, mas a gente vai ver do 5 ao 17. Primeiramente eu vou ler do 8 ao 10, tá? Colossenses 3, do 8 ao 10. Ele diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, o que Jesus disse lá. O que ele está dizendo é que a gente já se despiu do velho homem. Então, é como se o velho homem fosse uma roupa que a gente estivesse trazendo, já toda desgastada, toda poída, velha, e que a única coisa que a gente pode fazer com ela é tirar, jogar fora. Então, ele diz que a gente já se despiu do velho homem com os seus feitos, e nós nos vestimos do novo. E esse novo, ele se renova para o conhecimento. Esse novo vai sendo renovado segundo a imagem daquele que o criou. Já falei várias vezes aqui nas minhas palavras, que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele tem uma coisa em mente. Ele é como um artista que tem algo em mente, assim como o escultor pega a pedra ou o pintor pega a tela e tem algo na mente dele que ele quer transferir para esse material de trabalho. Assim, o Espírito Santo, quando vem habitar em nós, ele tem algo em mente que ele vai tentar fazer conosco, na medida que nós somos obedientes e permitimos.
Ele quer nos transformar na imagem de Jesus. A cada dia, Ele quer que você se torne mais parecido com Jesus e menos parecido com aquele velho homem que você era. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Não tem remendo. É uma nova vida que Deus nos oferece e que se renova dia após dia e segundo a imagem daquele que a criou. Então, você vai ficar como um cristão cada dia mais parecido com Jesus. Você, às vezes, deve até perguntar para as pessoas que estão à sua volta: você acha que eu estou cada dia mais parecido com Jesus? E você vai saber se, de fato, a sua vida cristã está funcionando, se ela está caminhando na direção certa, né? Então, do que nós nos despimos? Aqui é um texto em que Paulo fala isso a partir do versículo 5. Do que é que você vai se despir? Do 5 até o 9, Paulo está falando disso. Ele fala assim: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Viu? Quem é guloso aí? Paulo colocou o apetite desordenado junto com a prostituição e a impureza. A vil concupiscência. O que é concupiscência? É cobiça. Tudo aquilo que nós cobiçamos está enquadrado aqui. É a vil concupiscência. Tudo aquilo que a gente cobiça referente a essa terra. A gente deve aspirar pelas coisas celestiais. Mas a gente às vezes passa a nossa vida cobiçando as coisas deste mundo. Embora sejamos cristãos e saibamos que este mundo passa, que este mundo é ilusório, que este mundo aqui não vai permanecer para sempre, né? Então, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque tem um Deus governando a vida da pessoa avarenta, que é Mamon. Jesus falou sobre esse Deus também lá em Mateus, tá? Então, a pessoa que é avarenta, tem dificuldade de dar, ela está sendo governada por um Deus que não é o Deus criador dos céus e da terra, que é generoso, que é poderoso para abençoar, mas por Mamon, que nos ensina a guardar, a reter, a não ser liberal, a não ser abençoador, a não ser generoso. Enquanto que o nosso Deus nos ensina exatamente o contrário. Então, a avareza é uma forma de idolatria. Às vezes você não está adorando imagem de escultura, mas você está adorando Mamon, quando você não consegue ser obediente a Deus, no que a Bíblia fala sobre a área financeira. E aqui Deus diz assim, ó: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vamos dizer que essas coisas são as primeiras, né, que vão ter que cair por terra na nossa vida. São as obras da carne, na verdade. Aqui está bem resumidinho, mas lá em Gálatas 5, né, de 19 a 21, fala sobre todas elas. Quando a gente se entrega para Jesus, a gente vive nas obras da carne. Vive para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa concupiscência, né? Vive para cumprir os nossos sonhos, os nossos projetos de vida. Vive muitas vezes mal nos relacionamentos com as pessoas, né? Tudo isso aí são obras da carne. Então, a primeira coisa que vai ter que cair por terra, quando você crê em Jesus, aceita Jesus como seu Salvador e quer se tornar um odre novo, quer receber essa nova vida que vem do céu, é se despir dessas coisas. Vamos dizer assim que são aqueles pecados. É o mais óbvio na nossa vida, né? Que estão resumidos ali em Gálatas, né? Aqui Paulo só falou algumas coisas: a prostituição, a impureza, a glutonaria, né, que é o apetite desordenado, a cobiça e a avareza. Ele resumiu nessas coisas aqui. E ele diz que por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que as pessoas estão debaixo de ira? Da ira de Deus, as que não conhecem a Deus. Porque elas praticam essas coisas. Isso aqui é o estilo de vida delas. Elas vivem dessa forma o tempo todo e não têm a menor noção que tudo isso atrai a ira de Deus sobre a vida dela. Infelizmente, muitos cristãos se convertem e, com o passar do tempo, vão vivendo dessa forma. Vão vivendo envolvidos com prostituição, de todas as formas, né? Com a impureza, que, na verdade, tem muito mais a ver com a nossa mente, né? A gente emprestar os nossos ouvidos, nosso raciocínio, o nosso intelecto,
para contaminar o nosso corpo, abrir portas de entrada para contaminar o nosso corpo. Vamos nos entregando ao apetite desordenado, vamos nos entregando à cobiça, comprando coisas, consumindo demais, coisas que a gente de fato não precisa, né? Comprando com dinheiro que não tem, aí a gente se torna um escravo das nossas dívidas, né? E nos tornamos avarentos também, aliás, não deixamos de ser avarentos, né? Tem uma dificuldade enorme de dar e obedecer a Deus. E ele diz no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então, Paulo está dizendo que a gente estava no passado vivendo dessa forma, quando a gente ainda era filho da desobediência, quando a gente ainda não tinha Deus governando a nossa vida. Ele diz, vocês andaram nisso, né? Ele nem imagina que vocês ainda estejam andando. E ele diz, mas agora, aí ele entra naquelas áreas mais sutis, porque essas outras, vamos dizer assim, mais escabrosas, assim, mais óbvias, já a gente tem que ter vencido. A primeira coisa que o Espírito Santo vai nos mostrar quando ele vem habitar em nós, que nós aceitamos Jesus, é essas práticas que atraem a ira de Deus, que a gente deve abandonar. Então, muita gente supera isso com muita facilidade. Mas ele diz assim, ó, mas agora, despojai-vos também, quer dizer, tirai essa roupa de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Essas coisas são menores, né? E a gente acha que talvez elas não sejam tão graves. Então, ira, cólera, são atitudes assim de perda de controle. Quando a gente fica irado, quando a gente se encoleriza, né? Seja lá por qual motivo for. Tem gente que fica encolerizado no trânsito, tem gente que fica encolerizado quando as coisas não dão certo, tem gente que fica irado quando as pessoas não fazem as coisas do jeito que ela quer, quando as pessoas não cumprem os seus desejos ou os seus caprichos, né? Ou também quando trabalha e é perfeccionista e aquilo não dá muito certo, aí a pessoa fica irada. Eu tenho um pouquinho disso, né? Preciso confessar meus pecados. A malícia, o Gesso uma vez pregou sobre isso, né? A malícia não é só com aquela a conotação sexual. Malícia é aquela forma de pensar que em tudo você vê algo ruim. Então, às vezes é uma coisa inocente, mas você já coloca uma conotação ruim naquilo, como se a pessoa tivesse uma intenção errada, uma intenção propositadamente ruim ao fazer aquilo. Então, na verdade, é um julgamento. Quando a gente tem a malícia em nossa mente, a gente julga aquilo que acontece à nossa volta de acordo com a nossa ótica. Então, isso também é um pecado muito sério. A maledicência, que é falar mal dos outros, né? Falar mal em todos os sentidos. Todas as vezes que você critica ou traz a vida de alguma pessoa em juízo, isso é consequência da malícia da mente, né? Quando você julga a pessoa mal, você vai falar mal dela. Falar mal das coisas, não só dela, né? E as palavras torpes da vossa boca. Eu sempre conto que a primeira coisa que Deus limpou da minha boca foi palavrão, né? Eu falava muito palavrão quando eu me converti. E eu acordei no dia seguinte sem conseguir mais falar um palavrão, né? Tinha uma herança italiana de falar sempre um palavrão em tudo aquilo que está falando, mas uma das coisas que Deus lavou de imediato foi essa facilidade, né, de falar umas besteiras. E tanto que às vezes já aconteceu muitas vezes com cristãos em algum lugar e as pessoas dizem umas coisas que eu falo, gente, será que a pessoa não percebeu ainda que isso não se deve falar quando a gente é cristão? Elas às vezes falam um palavrão assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Já aconteceu umas vezes de eu ver isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se a gente está cheio de maledicência, nossa boca vai falar disso. Se o nosso coração está cheio de sujeira, a gente vai usar palavras torpes. Se o nosso coração está cheio de ira, de indignação, a gente vai extrapolar e vai falar sobre isso, tá? Aí ele diz, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, né? Foi o primeiro versículo que eu li. Então, a mentira também é um grande problema.
Às vezes a gente não conta mentirona, mas continua contando mentirinha. Mentirinha também é coisa do velho homem. Tudo isso que eu estou falando é coisa, atitude, prática, estilo de vida do velho homem, que não deve existir na vida de um cristão que nasceu de novo e que foi feita uma nova criatura e está recebendo diariamente uma nova vida que vem de Deus, que vem do céu, para nos fazer parecidos com Jesus. Vos vestistes do novo, tal, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Isso significa o quê? Quando você é cristão, durante todo o tempo, o que você deve revelar na sua vida é a pessoa de Jesus. Ele deve ser tudo, em todos os cristãos. Então, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, nas suas reações, nas suas atitudes, né? Naquilo que você faz, você deve revelar a pessoa de Jesus. Então, já deixo essa perguntinha aí para você. Você revela Jesus, tanto quando você está em público, quando você está sozinho, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então, aqui agora nós vamos falar sobre o que a gente deve se vestir. Então, primeiro você se desvestiu das obras da carne. E com a sua caminhada cristã, você vai começar a se desvestir de pequenas coisas, que eu li aqui, depois eu vou ler um texto em Filipenses que também fala sobre isso, que se você não se livrar delas, por achar que são pequenas, sem importância, elas vão te embaraçar, vão abrir um buraco na sua vida, e aquele lugar vai precisar de um remendo. E como eu já disse, remendo não resolve nada, né? Lá na frente esse remendo vai se tornar um buraco maior ainda. Então, do que nós devemos nos vestir? Aqui Paulo começa a falar isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia ou compaixão. Né? Tem uma palavra, uma Bíblia que está traduzido como compaixão. Então, a compaixão é uma coisa interior, é uma coisa que vem de dentro. Né? É você ser capaz de perceber as pessoas à sua volta e perceber as necessidades dela e se compadecer do sofrimento delas. Isso não é uma coisa natural no ser humano, isso é uma coisa que Deus nos concede. É o Espírito Santo que habita em nós que nos faz deixar de olhar para as nossas próprias necessidades e caprichos e egoísmo e perceber a dificuldade das pessoas. E Deus vai te usar, ou sendo um conselheiro, ou sendo um intercessor, ou sendo alguém que vai lá e compra alguma coisa para suprir aquela necessidade. Eu estava até conversando com o Jefferson, falei com as minhas meninas, outro dia eu estava lá na Sara, entrou uma pessoa que já foi da nossa igreja, né? E eu cumprimentei essa pessoa, e ele foi lá, conversou meio baixinho com Donizete, né, e saiu. E eu até pensei que ele tinha ido buscar uma marmita, mas dali a pouco entrou uma senhora que veio buscar a marmita, né, que, na verdade, ele tinha comprado. E quando eu saí, eu vi ela e o marido dela comendo no banco da praça aquela marmita. Até cheguei em casa e falei para as meninas, depois eu falei para o Jefferson, que essa pessoa, a marca dela sempre foi a compaixão. Ele é uma pessoa que tem muita compaixão das pessoas que sofrem. Então, essa é uma marca na vida dela, né? Uma marca da nova criatura. Você precisa ter compaixão do seu semelhante, das pessoas que estão à sua volta. Né? Sentir a dor que elas sentem. Se importar com o sofrimento delas, porque senão você nunca vai poder fazer nada por elas. Né? Ou então vai ser uma coisa muito automática, muito vazia de significado, né? Jesus era movido de compaixão. Jesus parava tudo o que ele estava fazendo por causa de uma pessoa que estava precisando de ajuda. Jesus manifestava o amor de Deus de uma forma muito profunda através da compaixão. Aliás, a viagem que ele fez até nós foi por compaixão. Né? E nós precisamos, como cristãos, sermos pessoas compassivas. As pessoas não podem passar por nós e a gente não percebê-las. O seu coração tem que doer. Imediatamente, você precisa procurar o que você pode fazer, porque Deus te tem um talento para fazer algo pela pessoa. Se você não pode fazer nada, ore por ela. Se você puder fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai te dizer o que você pode fazer. Então, a gente tem que ter entranhas de compaixão, de misericórdia, de benignidade.
humildade, mansidão, longanimidade. Tudo isso aqui, irmãos, na verdade são frutos do Espírito. O que Deus nos manda a gente tirar, desvestir, são as obras da carne, do velho homem. E Ele manda a gente se vestir da nova vida, que na verdade se resume no fruto do Espírito. Então, nós temos que nos tornar compassivos, benignos, humildes, né? O que é humildade? É você ter o seu espírito pouco elevado. Você não escolher de que forma você vai servir a Deus. Você servir naquilo que você é necessário, onde você estiver. O que aparecer na sua frente para você fazer e fazer com amor aquilo, né? Também a longanimidade, a mansidão. A mansidão não é você ser uma pessoa passiva, que não reage, uma pessoa que não tem atitude. Muito pelo contrário. A mansidão, ela torna uma pessoa forte, uma pessoa que poderia fazer alguma coisa em alguém rendido, que só faz aquilo que Deus quer. Isso é mansidão. Jesus era um homem manso. Moisés, a Bíblia fala que foi o homem mais manso, né, que existiu na terra. E quando ele começou a carreira dele, ele matou uma pessoa. De tão colérico que talvez ele fosse, né, tão se indignasse com as coisas, né, e partia para a atitude. A mansidão nos ensina a ficar aquém e deixar Deus tomar a iniciativa. Tá? Isso é ser manso. Longânimo, né? É ter uma paciência muito grande. Há momentos que eu falo assim, Deus, eu não dou conta. E o Espírito Santo fala, você dá por causa do fruto do Espírito. Você não pode, mas eu posso. Então a longanimidade é um ânimo muito longo. Quando todo mundo perdeu a paciência, você se manter paciente, porque o Espírito Santo te capacita a fazer isso. Né? E sobre tudo isto, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Aqui é mais difícil, né? Tem uma outra parte em Efésios, acho que 4:2, que diz que é para a gente suportar uns aos outros e em amor. Não é só aquele negócio assim, suporto, mas que vontade que eu estou de torcer o pescoço dessa pessoa. É em amor. Né? É suportar sem a pessoa nem perceber que ela é insuportável. Isso que é maravilhoso. Porque às vezes você suporta, mas você deixa bem claro que se você pudesse fazer alguma coisa, que se Jesus te permitisse, você tinha muitas coisas para fazer com ela. Você não faz porque o temor não permite. Não, é suportar em amor. Como Deus nos suporta. Né? Deus olha para nós e nos vê como filhos, amados, queridos, apesar de todas as nossas imperfeições. Então Ele nos diz para suportar-nos uns aos outros e perdoar-nos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que jeito que Ele nos perdoou? Incondicionalmente. Não colocou condição nenhuma para perdoar. É assim que temos que perdoar. E se você tiver queixa contra alguma pessoa, é suportar em amor e perdoar, como Cristo nos perdoou. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, tudo isso aqui sem amor não tem valor nenhum. Eu estive fazendo uma meditação sobre amor um tempo atrás. O amor é o único poder sobre a terra que cura uma pessoa. Que cura uma pessoa destruída. Uma pessoa que o diabo já aprontou todas com a vida dela, que ela está lá no último estágio da capacidade humana. Se o amor operar, ela pode ser restaurada, se tornar um ser humano digno, se tornar um ser humano capaz, cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Então, se nós não tivermos amor, nada que nós fazemos tem valor. A Janaína até falou isso aqui no louvor, né? É o amor que faz com que tudo isso aqui tenha o poder de mexer com a vida das pessoas, tenha o poder de revelar Jesus através de nós, tenha o poder de nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos do amor. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz deve nos dominar. Toda vez que você perder a paz, tem alguma coisa errada. Quando você está no centro da vontade de Deus, há paz. Pode ser que o mundo esteja caindo à sua volta.
Mas se você estiver fazendo aquilo que Deus quer, você vai estar em paz. A paz é um atributo interior, não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Então, a paz deve dominar o nosso coração sempre. Toda vez que eu perco a paz, irmãos, eu paro para pensar, o que há de errado? Tem alguma coisa errada. Ou eu fiz algo errado, ou estou fazendo uma escolha errada, ou há uma presença à minha volta que não é melhor para a minha vida. Sempre algo que rouba a nossa paz é algo que não vem de Deus. Porque Jesus é o príncipe da paz. O Espírito Santo habitando em nós faz com que nós permaneçamos em paz. Não importa as circunstâncias. E sede agradecidos. Mesmo que as coisas estejam ruins, você sempre tem motivos para agradecer. Então foque nisso. Não foque naquilo que está faltando, naquilo que você não tem, naquilo que parece que não faz sentido, naquilo que parece que Deus perdeu o controle. Nunca foque nisso. Foque naquilo que você tem motivos para agradecer a Deus. Porque Deus se agrada da nossa gratidão. Deus busca em nós um coração agradecido, que reconhece aquilo que Ele faz por nós. Todos os dias quando eu levanto, irmãos, a primeira coisa que eu sinto é a alegria. Alegria por ser filha de Deus, por fazer parte da família de Deus, porque Deus um dia me salvou. Sou grata pela família que eu tenho, família natural, família da fé. É lógico que depois eu começo a lembrar dos problemas e começo a orar por eles. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos, eu me sinto grata. Porque nós não somos dignos de tudo que Deus fez por nós, tudo que Ele faz, tudo que Ele ainda vai fazer. Então precisamos desenvolver essa capacidade de sermos gratos. E ele diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Ela não vai habitar em você abundantemente se você não estudá-la, se você não amá-la, se você todos os dias não se expuser à luz que há nessa palavra. Não tem como ela habitar em você se você não fizer algo para que ela faça parte da sua vida. Então ela deve habitar abundantemente, com toda a sabedoria. E ela deve ser usada para que a gente ensine, seja ensinado e ensine uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. E a gente deve sempre cantar ao Senhor com toda a graça em nosso coração. Então você precisa da palavra de Deus, por quê? Porque ela vai te ensinar. Mas também para que você possa ajudar as pessoas, aconselhá-las, repreendê-las, confrontá-las, mas pela palavra. Quando você usa a palavra, Deus faz uma obra na vida da pessoa. Quando aquilo tem a ver com suas preferências pessoais, com a sua opinião, com aquilo que você pensa, não vai ter resultado nenhum, não vai dar fruto nenhum. Então nós temos que conhecer a palavra para usar a palavra para edificar a vida das pessoas. Ela deve habitar em nós abundantemente. E você, quando for confrontado, for repreendido, pense se aquilo tem um fundamento na palavra. Porque se tiver, você deve se submeter àquela disciplina, àquela correção, àquela repreensão. Ao invés de ficar revoltado, irritado, magoado, se houver um fundamento na palavra, Deus está usando aquela pessoa para te abençoar. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, tudo quanto nós fizermos, deve ser em nome de Jesus. Se Jesus não faria aquilo, então não faça. Tudo deve ser em nome dEle. Tudo deve ser para a glória dEle. Eu quero que vocês abram também em Filipenses 2. Vou ler menos versículos aqui em Filipenses. É um livro antes aí. Filipenses 2. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais falou sobre a vida cristã de uma forma prática. Vamos ler do 2 ao 5. Completai o meu gozo, para que o mesmo ânimo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós sejamos um. A gente deve sentir a mesma coisa, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo. Nós devemos andar em unidade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Isso é um estilo de vida cristã. Você honrar o outro como melhor do que você. Se todo mundo fizer isso, todo mundo vai ser honrado. Todo mundo vai se sentir importante. Todo mundo vai se sentir abençoado.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso é respeito, irmãos. Você não deve se preocupar só com a tua vida, isso é egoísmo. Você deve também se preocupar com o que é dos outros. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Isso deve ser uma regra para a sua vida. Se você não quer que alguém faça algo para você, não faça para nenhuma pessoa. Entendeu? Isso é uma regra de vida, uma regra de ouro. Ele diz: você deve atentar para o que é, não só para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Respeite os passos dos outros, o limite dos outros, a forma de ser do outro. De sorte que em todos vós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha como isso nos torna parecido com eles. Jesus era Deus, no entanto, ele tratou cada ser humano com respeito, com dignidade, com amor, com carinho, né? Ele parava, como eu disse, ele estava andando, a necessidade de uma pessoa fazia ele parar, porque ele se importava com cada ser humano em particular. Nós não somos mais importantes do que ele. Então nós precisamos ter esse mesmo sentimento que havia nele. Aqui em Filipenses, Paulo vai dizer que ele, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se servo, né? E até a morte de cruz. Quer dizer, Jesus fez um caminho de humilhação para se tornar próximo a nós. E se for necessário, você deve fazer isso também. Se humilhar para se tornar próximo das pessoas, para compreender a realidade dela, para ter empatia pelo sofrimento dela, para ter compaixão pelo que ela vive. Porque se você ficar no seu pedestal, você nunca vai entender a realidade das pessoas. Eu vou falar para vocês uma coisa. Nós estávamos viajando e eu fiquei sabendo do acidente do Fernando, né? E, embora eu nunca fosse assim, uma amiga muito próxima, nem dele, da família, mas foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para cá. E sempre tive muito carinho por ele, não sendo muito próxima, né? E eu já comecei a orar, né? Eu falei para o Gerson: ai, aconteceu isso, vamos orar, tal. Eu já comecei a orar. E no outro dia de manhã, quando eu peguei o celular e entrei no WhatsApp, a primeira coisa que eu vi foi o povo falando que ele tinha falecido. E eu comecei a chorar. Não porque eu tivesse algum vínculo com ele, mas eu imediatamente me coloquei no lugar da esposa dele. Ser pega assim, numa situação tão repentina, chocante, inesperada. E eu ainda pensei o seguinte: sem ter a força que a gente tem como igreja, porque nós temos um ao outro, né? A gente também tem Deus, o Espírito Santo, nos dando suporte quando a gente passa por essas situações. De imaginar a dor que ela e a família estavam sentindo, eu comecei a chorar. Foi uma coisa assim que se moveu dentro de mim. É lógico que como ser humano, nós jamais nos importaríamos com ninguém a não ser com a gente mesmo, porque a gente é egoísta por natureza. Mas depois que Jesus entrou na nossa vida, Ele nos leva. O seu Espírito Santo move o nosso coração a você deixar, às vezes, até a sua vida em segundo plano, para se importar com outro ser humano que precisa dele, que não o conhece, que está passando por situação difícil, que a pessoa mesmo não tem como resolver. Você pode fazer alguma coisa, é isso que eu queria que vocês entendessem. Se a nova criatura que Deus fez com que nós fôssemos, e a nova vida que Ele nos deu, estiverem abundantes em nós, a gente tem algo que a gente pode fazer. Sempre tem algo que a gente pode fazer, nem que seja somente orar. Vamos para o versículo 14 e 15 agora. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que lindo. Deus nos colocou aqui no meio de uma geração corrompida, perversa, que está indo para a destruição, que está perdida, que não tem esperança, como seus filhos, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis. Quer dizer, se você de fato fosse despindo do velho homem, não tem nenhuma culpa em você. Você é uma pessoa sincera, uma pessoa que se renova todos os dias em Deus. Vive no meio dessa geração, mas você resplandece nela como um luzeiro, como a luz de Deus.
alguém que as pessoas sabem que pode encontrar consolo, refúgio, uma palavra, ajuda, nem que seja somente uma oração, mas elas vão saber que você existe e foi colocado ali para ajudá-la, tá? A nossa vida cristã é uma progressão contínua. Nós vimos aqui que a maior parte dos problemas que foram apresentados, nós não temos com Deus, nós temos com as pessoas à nossa volta. São problemas de relacionamento. Eu queria que vocês abrissem um outro texto, Mateus 6. Se vocês não quiserem abrir, eu já coloquei ali. Mateus 6, a partir do versículo 38. Está aberto? Mateus 6, a partir do versículo 38. Tá bom, não abre mais não, só derrubo tudo. Vamos lá, gente. Mateus 6, 38. Não é o 6, 38, né? Vamos ver se é o 5. Eu sempre faço isso. É o 5, 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, entrega-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Irmãos, por que a gente não obedece isso, se Jesus mandou a gente fazer? Eu já entrei num monte de encrenca entre irmãos, e aliás, já vivi encrencas na minha própria vida, em que está muito claro aqui o que Jesus manda a gente fazer, para que os relacionamentos fluam, para que os relacionamentos desemperrem. Nós precisamos do óleo do Espírito. Já viu engrenagem sem óleo? O que é que acontece? Ela emperra. A gente precisa do óleo do Espírito. O óleo do Espírito está aqui na palavra. Ele fala, alguém te bate numa face, dá outra. Se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se vocês só amam os seus amigos, se vocês só saúdam aqueles que vocês conhecem, que diferença tem entre vocês e as pessoas que não conhecem a Deus? Mas ele diz que nós devemos ser filhos do nosso Pai que está no céu, perfeitos como Ele é perfeito. Por que a gente não faz isso? Porque a gente é teimoso, é egoísta. A gente quer pôr remendo de vida nova em vida velha. E não funciona. Se você não viver o que a palavra ensina, a sua vida não funciona. Os seus relacionamentos não desemperram. Nós vimos que a maior parte do que é dito aqui, tanto nas obras da carne, como que a gente leu aqui no texto de Colossenses e Filipenses, está falando a respeito de relacionamentos entre as pessoas. Por que os nossos relacionamentos têm problemas? Porque a gente não obedece o que Jesus nos manda fazer. Os relacionamentos difíceis provêm do fato de que pessoas imperfeitas vão mexer com as áreas não resolvidas que há na nossa vida cristã. Como nós não procuramos a perfeição, Deus vai fazer o quê? Vai colocar um espinho na sua carne. Vai colocar uma pessoa à sua volta, que vai fazer com que aquilo que está lá escondido venha à tona. As áreas da sua vida cristã que ainda não foram trabalhadas por Deus. Elas vão aparecer. Você vai se dar conta de quem você é.
Deus diz que trouxe o povo de Israel pelo deserto, no meio de serpentes ardentes, um sol escaldante. Para quê? Para mostrar o que havia no coração deles. Eu já sabia. Não sabia? Deus não sabia o que havia no coração deles? Quem não sabia eram eles mesmos. Então Deus preparou um caminho para eles descobrirem como eles eram murmuradores, incrédulos, ingratos, insatisfeitos. E Deus faz isso com a gente também. Coloca pessoas imperfeitas, como nós também somos, no nosso caminho, como Ele coloca a gente no caminho dos outros, para fazer vir à luz coisas que estão escondidas e que a gente não vê. Aliás, a gente não quer ver. A gente não quer nem se dar conta de como nós somos ruins, de como há uma veste corrompida, estragada, que nós precisamos tirar para nos vestir da nova vida que Deus nos oferece, que é uma vida que vai na contramão do sistema desse mundo. Não tem nada a ver com o que as pessoas desse mundo vivem. Nós somos desafiados a vencer, subir degrau a degrau, revestir-se do novo, mas muitas vezes nós recuamos. A gente acha o desafio difícil demais. A gente não quer pagar o preço para que aquilo se resolva. Então nós nos protegemos ao invés de permitir que a luz de Deus nos revele aquilo que Ele quer nos mostrar. E quando nós resistimos, quando nós endurecemos e não somos revestidos do novo, uma vez que a gente não se despiu do velho, aquela área da nossa vida vai ficar sem tratamento. Você não vai amadurecer. O processo de Deus na nossa vida nos leva ao amadurecimento. Cada vez mais parecidos com Jesus. Vocês já viram como o fruto é uma coisa boa? Laranja, uva, morango, maçã, pêssego, mamão, não é? É uma coisa saborosa, é uma coisa agradável de se comer, é uma coisa nutritiva, é uma coisa deliciosa. Mas vocês já tentaram comer qualquer uma dessas coisas verde? É indigesta, é intragável. Então, o que Deus quer que você seja um fruto maduro, saboroso, agradável, que tenha tanta coisa para oferecer, né? Que sacia a fome das pessoas, que seja agradável estar com você, conversar com você, caminhar com você. E muitas vezes nós resistimos a esse tratamento de Deus, não vivemos isso tudo que nós lemos, e nós nos tornamos frutos intragáveis, azedos, amargos, aquele que você morde e gruda na boca, você dá até desespero de ter mordido, né? E vocês sabem que o fruto, quando é apanhado muito verde, em vez dele amadurecer, vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Você pega lá uma banana muito verde, você fica esperando ela ficar madura, de repente ela apodrece. Então os frutos que vão ficando verde, 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 não alcançam a maturidade, resiste, luta com Deus, recua, em vez de amadurecer, vai acabar apodrecendo. A sua vida cristã, no fim das contas, em vez de ser algo tão lindo que foi o que Deus planejou, vai ser um monte de remendo que vai fazendo um buraco maior do que o outro, até o ponto em que não dê mais para remendar. Infelizmente, isso acontece com a vida de todo cristão que não leva a sério tudo isso que a gente viu aqui. Reconhecer as nossas fraquezas e imperfeições através da revelação de Deus, principalmente através das vidas das pessoas que Ele coloca à nossa volta, deveria nos trazer mudanças e crescimento. E com isso, todos os nossos relacionamentos seriam mais fáceis. Mas recuar impede esse crescimento e esse amadurecimento. Aí nós colocamos o remendo. Você se justifica e culpa o outro. Por que a sua vida não dá certo? É por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Se eu tivesse casado com outra pessoa, se o meu filho não fosse rebelde, se o meu pai e minha mãe tivessem me criado de uma forma diferente, se os irmãos da igreja se importassem mais comigo, fossem mais amorosos, né? Fossem mais gentis comigo, se o pastor reconhecesse o meu valor. A gente, quando entra nesse processo de, em vez de crescer, amadurecer, a gente começa a se justificar, a gente está endurecendo o coração, está resistindo a Deus. A gente começou a procurar culpados pelo nosso problema. Com certeza você vai encontrar muitos culpados para o seu problema. Você só não vai encontrar uma vida cristã abundante.
Eu quero que vocês voltem lá em Lucas, o último versículo, para a gente terminar a nossa palavra, tá? É Lucas 5, agora o versículo 39, que eu deixei de ler. E eu nunca tinha entendido esse versículo, gente. Eu entendi agora, quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. O vinho novo te desafia a ser uma pessoa nova. Mas esse desafio nos custa muitas coisas. Custa principalmente a morte do velho homem. Isso muitas vezes dói. É difícil você aprender a viver a nova vida que Deus agora te oferece. A se despir da velha natureza. A não andar mais por aquele caminho. A não ter mais aquele estilo de vida. A não ter mais aquele tipo de reação, aquele tipo de atitude, aquele tipo de mentalidade. E isso custa. Lógico que nós não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo veio habitar em nós para que fosse possível. Mas muitos de nós, muitos na igreja, têm feito isso. Ah, o vinho velho era melhor. Eu prefiro ficar com a minha velha vida e colocar uns remendos nela, para ver até onde vai. E talvez por isso a gente veja tanta gente começando bem e tanta gente acabando mal a carreira cristã. Porque a carreira cristã, ela começa com novas criaturas, com vinho novo, com roupa nova. E até o fim da nossa vida cristã, é desse jeito que você tem que viver. Se você optar em pôr aquela roupa velhinha, aquela roupa que já não te serve mais, aquela roupa que já não diz mais respeito à sua vida, porque ela é mais confortável, né? Como o vinho velho é melhor, a roupa velha também é mais gostosa. Mas quando a gente faz isso, Deus não mistura o novo dele com o velho nosso. A gente está abrindo mão de uma vida de vitórias, de uma vida de mudança, de uma vida transformada. Está abrindo mão de relacionamentos que funcionam. Está abrindo mão de ser um instrumento de Deus na nossa geração, que brilhe, manifestando essa nova vida que recebemos de Deus. Amém? Vou passar para o Jefferson agora. Deus abençoe vocês, irmãos. E que essa palavra dê fruto na sua vida. Amém?